Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Guia Básico de Investimentos, nós vamos falar sobre dividendos. O que são dividendos, né, pessoal? As estratégias aí que depois a gente vai poder bolar aí investindo em dividendos, mas claro, eu estou começando aqui dos fundamentos, né? Falar do começo aí sobre os dividendos. Esse guia é principalmente para quem investe há pouco tempo ou que quer começar a investir. Mas, claro, esses conceitos também servem para as pessoas que já investem há algum tempo e que já possuem alguma experiência investindo em renda variável. Então, eu vou falar sobre o que são esses dividendos, né? E, claro, esse assunto aqui ele vai servir de base para as próximas videoaulas. Eu tenho mais de 30 videoaulas aí programadas, videoaulas que eu vou postando diariamente aqui no YouTube, e ele serve então de fundamento para as próximas videoaulas aí, porque a gente vai falar de metas de ações, falar de preço teto, dividend yield, de vários indicadores fundamentalistas. Então a gente tem que começar do começo, né, pessoal? Não dá para atropelar aí. Então agora, sem mais enrolação, sem mais delongas, já deixa o like aí, se inscreve no canal e eu vou seguir o vídeo aqui. O que são dividendos, pessoal? Bom, dividendos são uma parcela do lucro de uma empresa. Toda empresa visa o lucro e esse lucro ele deve ser distribuído para os acionistas. Só não vai ser distribuído para os acionistas se a empresa, né, tiver prejuízo, mas por lei, todo ano fiscal aí, todo exercício, as empresas elas precisam, né, tendo lucro, elas precisam distribuir pelo menos uma parcela desse lucro para os acionistas. E esses dividendos, né, eles são sim uma bela maneira de gerar renda passiva, né? Então, por essa razão, muitos acionistas, muitos investidores aí investem, né, em ações boas pagadoras de dividendos para gerar renda passiva, né? Muitas dessas pessoas, desses investidores, almejam a aposentadoria no longo prazo, né? Então, investir em empresas de dividendos é sim uma ótima estratégia, uma estratégia válida para aposentadoria no longo prazo. Inclusive, esse é o meu perfil, a minha estratégia pessoal, né? Claro, cada pessoa tem um perfil diferente, vai querer fazer um investimento diferente. Existem muitas pessoas que investem aí em empresas que têm potencial, né? Então elas querem ter um ganho de capital no futuro, né? Então não estão pensando em dividendos, mas muitas outras pessoas, como eu, pensam em dividendos, né? Para gerar renda passiva e, quem sabe, né, poder fazer a aposentadoria no longo prazo com base em dividendos. E os dividendos, independentemente aí da estratégia, eles são fundamentais para gerar o efeito bola de neve, né? Então, gerar renda passiva que vai acumular mais patrimônio para gerar mais renda passiva, porque a gente tem que sempre pontuar, né? Os dividendos eles são pagos com base no número de ações. Então, quanto mais ações você tem de uma determinada empresa, mais dividendos você vai receber. E aqui, né, um exemplo clássico aqui do S&P 500, né, que é o índice lá dos Estados Unidos. A gente pode ver aqui que as maiores pagadoras de dividendos no longo prazo, elas têm uma rentabilidade maior do que aquelas empresas que não pagam dividendos. Então, as empresas que pagam dividendos geralmente são empresas sólidas, que possuem marcas sólidas, que possuem um tempo de mercado muito grande. Geralmente são empresas aí que negociam suas ações na bolsa há décadas. Então, são empresas muito consolidadas, que elas não têm muito para onde crescer muitas vezes, e por essa razão elas acumulam bastante lucro e por essa razão também distribuem bastante lucro para os acionistas. E no longo prazo isso serve tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil. As boas pagadoras de dividendos tendem a ter uma rentabilidade maior do que aquelas empresas que não pagam dividendos ou que pagam poucos dividendos. E como eu falei, né, os dividendos são uma excelente maneira, uma excelente estratégia para gerar renda passiva. E isso é muito importante, né? Porque a renda ativa vai ser sempre o seu trabalho, né? Que é onde você passa a maior parte do seu tempo. Você precisa estar lá trabalhando para gerar renda. Se você não estiver lá no seu local de trabalho, você não vai estar gerando renda. Então, por isso que a gente chama isso de renda ativa. Já a renda passiva, ela independe do seu trabalho, né? Você pode estar dormindo, você pode estar de férias e recebendo renda passiva.
E os dividendos, eles são sim uma fonte de renda passiva. Existem várias, na verdade, fontes, né, tanto de renda ativa quanto de renda passiva. Eu estou simplificando aqui, né, pessoal, para que vocês possam acompanhar a videoaula aí. Mas os dividendos são sim uma excelente fonte de renda passiva e ao longo do tempo, no longo prazo, eles podem se tornar inclusive a principal fonte de renda, né? Então você investe em determinada empresa e recebe os dividendos. Então, independente do que você esteja fazendo, você vai receber os dividendos, então vai ter uma fonte de renda passiva. Então eu vou trazer um exemplo aqui muito simples para que vocês possam acompanhar um raciocínio, porque pegando isso aqui vocês vão poder avançar na parte de metas de ações, avançar no conceito de dividendo inteligente e mais adiante também para a gente falar de preço teto das ações. Então eu estou usando aqui a ENBR3, que é uma ação que eu pessoalmente gosto bastante, a EDP Brasil ou Energias do Brasil, né? O valor atual dela aí no momento que eu estou gravando o vídeo é de R$ 20,71 e o dividend yield, que significa o quanto de dividendos ela pagou nos últimos 12 meses, né? Atualmente está na casa dos 10,59%. Então, a Energias do Brasil remunerou o capital investido nela aí em quase 11% nos últimos 12 meses, o que significa que ela distribuiu aos acionistas durante os últimos 12 meses R$ 2,19 por ação. E a gente pode ver aqui que a Energias do Brasil, né, ela tem uma frequência de pagamentos aí baixa, ela costuma fazer um pagamento de juros sobre capital próprio aí no começo do ano, em janeiro, e fazer um pagamento de dividendos aos acionistas em abril ou em março, né, também já aconteceu. A gente pode ver aqui pegando apenas os dividendos, né, que no dia 5/4 de 2022, quem tinha ações da EDP, então para você que está começando a se familiarizar com os conceitos, né, essa Datacom significa que você tinha que ter ações da EDP nesse dia, né, no seu patrimônio. Então, se você tinha lá no dia 5 de abril de 2022 ações da EDP, você recebeu no dia 27 de maio o valor de R$ 1,40 por ação. E a EDP, né, ela vem sendo uma boa pagadora de dividendos. Claro que o passado não significa que vai se repetir no futuro, mas a expectativa para a EDP aí nos próximos anos é que ela continue pagando bons dividendos. Então, se a empresa repetir esse pagamento, se ela ao menos repetir esse pagamento, claro que existe a possibilidade dela até aumentar um pouco esse pagamento, porque ela ela está tendo bons resultados no ano de 2022, né? Então, se a empresa repetir esse pagamento de R$ 1,40 por ação, quem possui 10 ações da EDP vai receber R$ 14 de renda passiva. Quem possui 50 ações da EDP vai receber aí em torno de R$ 70, o que significa que com esses R$ 70 você pode comprar mais 3 ações da EDP, né? Porque como eu mostrei ali, ela está em torno aí de R$ 20. Então, essas 3 ações agregadas ao seu patrimônio vão gerar ainda mais renda passiva. E vejam que com 100 ações a pessoa deve receber aí em torno de R$ 140, o que significa que dá para comprar mais 7 ações. E se a pessoa tiver aí 1.000 ações, né, ela vai receber aí em torno de R$ 1.400. Com esse dinheiro ela pode comprar aí mais 70 ações, né, pessoal? E essas 70 ações incorporadas aí ao seu patrimônio vão gerar no outro ano mais dinheiro, mais R$ 1 por ação, digamos, mais 1,20, enfim, vai depender dos resultados da empresa, mas esse é o famoso efeito bola de neve, né, pessoal? Você vai acumulando patrimônio, acumulando ações, vai gerando renda passiva, vai reinvestindo esses dividendos. Isso é muito importante em toda a estratégia de dividendos. O ideal é você pegar 100% desses dividendos e reinvestir para ir fazendo essa bola de neve. E aí daqui 20, 30 anos, né, quando você estiver num patamar aí legal de para usufruir esse patrimônio, daí sim, essa renda passiva que vai sendo gerada todo mês, você vai utilizar para pagar as suas contas, para pagar seus boletos, né, e quem sabe até se aposentar com esse valor. E para quem não conhece, né, porque eu tenho muitas pessoas aqui que assistem meu canal que são iniciantes nos investimentos, né? Luiz Barsi é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, aí, tem um patrimônio acumulado acima de 4 bilhões de reais e ele afirmou numa entrevista bem famosa aí, em 2022 que recebeu mais de R$ 1 milhão
por dia em dividendos, né? Então, claro que essa é uma conta para exemplificar, né? Porque algumas empresas pagam 3 vezes no ano, outras pagam uma vez no ano, mas fazendo uma média, aí, o Luiz Barsi recebeu em torno de R$ 1.015.000 por dia em dividendos. Então, claro, esse aqui é o exemplo da pessoa que é o maior investidor, pessoa física, né, na Bolsa Brasileira, mas mostra bem, ilustra bem aí como essa é sim uma estratégia muito válida, né, para aposentadoria, para gerar dividendos. Lembrando que o Luiz Barsi investe há mais de 50 anos, então com muita disciplina, persistência, consistência, né, pessoal, ele conseguiu atingir esse patamar. E claro que qualquer pessoa pode sim atingir um excelente patamar aí de receber dividendos daqui 30, 40, 50 anos. E para que você vá se familiarizando, né, com os dividendos, eu estou aqui na tela do Status Invest. Aqui na parte de ações a gente pode fazer uma busca avançada, pessoal. E aqui o que a gente pode fazer, né? A gente pode colocar aqui na parte de DY, que significa Dividend Yield, ou seja, o percentual aí de dividendos que uma determinada empresa pagou nos últimos 12 meses, a gente pode colocar aqui, por exemplo, né, como dividendo mínimo aí 10%. Claro que isso não significa que todas as empresas que aparecerem aqui são boas para investir, não é esse o objetivo, né? É apenas para que vocês consigam ir se familiarizando com esses conceitos, com as empresas que pagam bons dividendos, né? Então aqui a gente já vê, por exemplo, a Petrobras, né, disparado aí, a ação preferencial da Petrobras, Petri 4 aqui, está pagando 67% de dividend yield nos últimos 12 meses. Como eu falei, ela deve diminuir, né? A Petrobras é uma empresa cíclica, então isso não significa que ela vai pagar para sempre, não vai remunerar para sempre assim o capital dessa maneira, mas como eu falei, isso aqui são apenas exemplos para que vocês possam ir se familiarizando. Então a gente vê aqui várias empresas interessantes, né? A Petrobras mesmo aí, que pagou excelentes dividendos nos últimos 12 meses. A gente vê aqui a Movida, que é uma empresa de crescimento, mas que pagou próximo dos 20%, principalmente por conta da queda recente, né? Então esse dividendo aumentou. A Brasil Agro pagou aí 18% nos últimos 12 meses. A Unipar, que é uma empresa que o Luiz Barsi investe bastante, pagou aí 15% nos últimos 12 meses. A gente pode ver várias empresas, então a Taesa, por exemplo, né? A Taesa é uma empresa do setor elétrico aí, ela pagou ali né, 14%, em torno de 14% nos últimos 12 meses. Então aqui a gente vai encontrando várias empresas, a Mali, né, pagou 13%, a Copel pagou 13%, Graziotin pagou quase 13%, Banco do Brasil, né, vem pagando grandes dividendos, deve continuar pagando bons dividendos aí, acima dos 11% de dividendos. A NBR, que eu usei aqui no exemplo, né, Energias do Brasil, pagou aí 10,59% de dividendos. A Ferbasa pagou 10,19%. Então a gente vê vários exemplos aqui. Então por isso que eu digo, é bom que vocês acessem esses sites como Status Invest, o Scanner Pro do Scanner da Bolsa, o Investidor 10, para que vocês possam ir se familiarizando com os códigos, com as empresas que negociam ações na Bolsa, para que vocês possam ir se familiarizando com aquelas empresas que têm um bom dividend yield. E aí, claro, nas próximas aulas a gente vai avançando no estudo dos indicadores fundamentalistas, de outras situações importantes como governança corporativa, para que a gente possa então ir aprimorando os nossos conhecimentos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem comentários porque eu leio e respondo todos os comentários aqui no canal. Vamos em busca dos dividendos, pessoal, eu gosto muito disso, espero que vocês também gostem. Um forte abraço a todos e até a próxima.